Lei 3. A milagrosa lei da cura. Existe um único poder curador. É chamado por vários nomes, tais como Deus, presença curadora infinita, natureza, amor divino, divina providência, o milagroso poder da cura, vida, princípio de vida e muitos outros. Este conhecimento retrocede aos sombrios recessos do passado. Em templos antigos foi achada a seguinte inscrição: o médico trata da ferida, Deus cura o paciente. A presença curadora de Deus está dentro de você. Nenhum psicólogo, pastor, médico, cirurgião, sacerdote ou psiquiatra cura ninguém. Por exemplo, o cirurgião remove um tumor e, removido o obstáculo, abre caminho para o poder curador de Deus, que recuperará você. O psicólogo ou psiquiatra tenta remover o obstáculo mental e encoraja o paciente a adotar uma nova atitude mental tendente a libertar a presença curadora, que flui através do paciente como harmonia, saúde e paz. O pastor lhe pede que perdoe a si mesmo e aos outros, e entre em sintonia com o infinito, deixando o poder curador, o amor, a paz e a boa vontade fluírem através do subconsciente, expurgando-o assim de todos os modelos negativos que possam estar alojados ali. Essa infinita presença curadora da vida que Jesus chamava de Pai é o agente curador de todos os males, mentais, emocionais ou físicos. Esta milagrosa força curadora no consciente da pessoa, se orientada cientificamente, pode restaurar-lhe a mente, o corpo e superar todas as doenças e todos os obstáculos. Ela atenderá a você qualquer que seja a sua raça, credo ou cor. Ela não se importa se você pertence a essa ou aquela igreja, ou quando não tenha credo algum. Você já obteve centenas de curas quando era criança. Pode lembrar-se de como a presença curadora resolveu eficientemente cortes ou queimaduras, esfolados, contusões, arranhões, e com toda a probabilidade, como o autor, você nada fez para ajudá-la, com a aplicação de remédios externos. Livre das vozes do além. Faz alguns anos, um jovem de uma universidade local vai procurar-me, queixando-se de estar ouvindo constantemente vozes de espíritos, que elas o obrigavam a fazer coisas feias e que não deixavam jamais. Também não permitiam que ele lesse a Bíblia ou outros livros espirituais. Ele estava convencido de que falava com seres sobrenaturais. Esse jovem era clareaudiente e, sem saber que todos os homens possuem tal faculdade, até um certo grau, começou a pensar que essa era devido a espíritos maus. Suas superstições fizeram com que ele atribuísse o fato aos espíritos desencarnados. Constantemente preocupado, criou uma verdadeira mania sobre o caso. Seu subconsciente, dominado e controlado por uma sugestão muito poderosa, porém falsa, pouco a pouco, assumiu a direção e o domínio de suas faculdades objetivas, e a sua razão abdicou do trono dela. Ele está o que poderia se chamar de mentalmente desequilibrado. Com ele, todos os homens que permitem a ascendência de suas falsas crenças. Expliquei a esse universitário que a mente subconsciente tem uma enorme importância e significação, e que pode ser influenciada negativa e positivamente, mas que ele precisava certificar-se de que só a influenciava positiva, construtiva e harmoniosamente. A mente subconsciente possui forças transcendentais, mas é sensível ao mesmo tempo a boas e más sugestões. Minha explicação causou-lhe uma profunda impressão. Dei-lhe a seguinte oração escrita, que ele deveria repetir por 10 ou 15 minutos, 3 a 4 vezes por dia. O amor, a paz, a harmonia e a sabedoria de Deus inundam minha mente e meu coração. Amo a verdade, sinto a verdade e conheço a verdade de que Deus é amor e que seu amor me cerca e me envolve. O rio da paz de Deus corre através da minha mente e dou graças pela minha liberdade. Ele repetia essa oração devagar, com calma,
com reverência e com um profundo sentimento, principalmente antes de dormir, identificando-se com a harmonia e a paz. Ele rearrumou os tipos de pensamentos e as imagens da sua mente, ao que se seguiu a cura. Ele conseguiu a cura mental pela repetição dessas verdades, juntamente com a fé e esperança. Minha oração por ele, à noite e pela manhã, era a seguinte: John está pensando certo, está refletindo na sabedoria e na inteligência divinas, em todos os aspectos. A mente dele é a perfeita mente de Deus, imutável e eterna. Ele ouve a voz de Deus, que é a voz interior de paz e amor. O rio da paz de Deus governa-lhe a mente, e ele está cheio de sabedoria, firmeza, equilíbrio e compreensão. O que quer que o perturbe agora, o está abandonando, e eu o declaro livre e em paz. Eu meditava nessas verdades de noite e de manhã, experimentando a sensação de paz e harmonia. Ao cabo de uma semana, esse jovem estava completamente livre e em paz. Não se esperava que ela vivesse. Há tempos uma mulher me disse que a filha estava com muita febre e que não se esperava que ela sobrevivesse. O médico tinha receitado pequenas doses de aspirina e havia aplicado um antibiótico. A mãe, que se achava envolvida numa ação de divórcio, estava terrivelmente agitada e emocionalmente perturbada. Esta perturbação comunicou-se subconscientemente à criança e, naturalmente, essa adoeceu. As crianças acham-se à mercê dos pais e são controladas pela atmosfera mental dominante e pelo clima emocional que as cerca. Ainda não alcançaram a idade da razão, quando então podem assumir o controle de seus próprios pensamentos, emoções e reações diante da vida. A mãe, por sugestão minha, decidiu ficar mais calma e relaxar suas tensões lendo o Salmo 23, orando por uma orientação e pela paz e harmonia do marido. Ela extravasou amor e boa vontade para com ele e venceu o ressentimento e a raiva que sentia. A febre da filha era devido à raiva reprimida da mãe. Raiva essa que a criança experimentava subjetivamente e exprimia na forma de uma febre alta, em consequência da excitação de sua mente. Tendo acalmado a sua própria mente, a mãe começou a rezar pela filha assim: O Espírito que é Deus é a vida da minha filha. O Espírito não tem temperatura, jamais fica doente ou febril. A paz de Deus flui através da mente e do corpo da minha filha. Agora, a harmonia, a saúde, o amor e a perfeição de Deus se manifestam em cada átomo do corpo da minha filha. Agora ela está calma, firme, serena. Estou agora estimulando o dom de Deus que existe dentro dela, e tudo está bem. Durante várias horas ela repetiu a oração acima, de hora em hora. Pouco depois observou uma notável mudança na filha, que acordou e pediu uma boneca e algo para comer. A temperatura normalizou-se. O que acontecera? A febre deixara a garotinha porque a mente da mãe não estava mais febril e agitada. Sua disposição pacífica, harmônica e cheia de amor foi logo sentida pela criança, produzindo-se uma reação correspondente. O curador nato. Todos nós nascemos com o poder de curar, pela simples razão de que a presença curadora de Deus encontra-se dentro de todos os homens, e todos nós podemos entrar em contato com ela, através dos nossos pensamentos. Ela atende a todos. Esta presença curadora acha-se no cão, no gato, na árvore e no pássaro. É onipresente e é a vida de tudo. Graus de fé. Há 3 diferentes graus de fé. Há o homem que, através da fé, cura suas úlceras, e outro que se restabelece de um chamado câncer incurável. Para a presença curadora de Deus, é tão fácil tratar de um pulmão tuberculoso quanto de um corte no dedo. Para o Deus que nos fez, a todos, não existe grande ou pequeno, difícil ou fácil. A onipotência reside dentro de todos os homens.
As orações do homem que coloca suas mãos sobre o outro a fim de obter uma cura nada mais fazem do que apelar para a cooperação do inconsciente do paciente, quer esse saiba ou não, quer ele atribua ou não o fato à intercessão divina. Daí advindo uma resposta, pois, conforme a fé do paciente, assim lhe será feito. Um caso de paralisia. Um velho amigo meu da cidade de Nova York sofria há alguns anos de paralisia e tremores. Suas pernas se enrijeciam, de modo que ele não podia andar. Seguia-se o pânico, e meu amigo ficava imobilizado como uma estátua de gelo, esmo no meio de uma rua movimentada. Ele conseguia algum alívio com sedativos e antiespasmódicos, que lhe eram receitados por um médico. No entanto, essa situação de constante medo, pânico e mau pressentimento estava aniquilando-o. Apresentarei o método que foi adotado. O primeiro passo consistiu em fazê-lo ver que existia uma força milagrosa dentro dele, a qual havia criado seu corpo e que poderia curá-lo. Sugeri-lhe que lesse os versículos de 18 a 24 do capítulo 5 de Lucas, e uma passagem correlata, a do 2º capítulo de Marcos, de 3 a 5, onde Jesus diz ao paralítico: Homem, perdoados estão os teus pecados. A ti te digo, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele leu esses versos com muita avidez e ficou profundamente impressionado. Expliquei-lhe que o leito mencionado na Bíblia era o leito em que o homem jaz em sua própria mente. Sem dúvida, o paralítico da Bíblia jazia no meio de pensamentos de medo, dúvida, condenação, culpa e superstição. Esses pensamentos paralisavam a mente e o corpo. Dizem-nos que Jesus curou o homem da paralisia perdoando os seus pecados. Pecar é errar o alvo, o objetivo da saúde, da felicidade e da paz. Você se perdoa identificando-se mental e emocionalmente com o seu ideal e continuando a fazê-lo, até que ele se transforme numa convicção ou seja incorporado subjetivamente. Você também peca quando pensa negativamente, quando experimenta ressentimentos e ódio, ou se entrega ao medo e ao aborrecimento. Você está pecando toda vez que se desvia do seu objetivo na vida, ou o abandona. Este objetivo sempre deve ser a paz, a harmonia, a sabedoria e a saúde perfeita. Enfim, uma vida mais abundante. Meu amigo admitiu que tinha muito ódio de um irmão, que há alguns anos o havia enganado numa questão financeira. Sentia-se também cheio de culpa e autocondenação, e viu que, como paralítico da Bíblia, não podia ficar curado até que seus pecados fossem cancelados, bastando que ele se perdoasse e ao irmão. Voltou-se para a presença curadora de Deus em seu interior e afirmou com ousadia: Eu me perdoo voluntária e totalmente por haver abrigado pensamentos negativos e destrutivos, e resolvo purificar minha mente de agora em diante. Entrego meu irmão a Deus, e onde quer que ele esteja, desejo-lhe sinceramente saúde, felicidade e todas as bênçãos de Deus. Estou agora sintonizado com a infinita força curadora, e sinto que o amor divino flui através de cada átomo do meu ser. Sei que o amor de Deus penetra e satura agora todo o meu corpo, fazendo-me total e perfeito. Sinto a paz que transcende o entendimento. Meu corpo é um templo de Deus vivo, e Deus está em seu templo sagrado, e eu estou livre. À medida que meditava nessas verdades, ele foi pouco a pouco readquirindo saúde e harmonia, mudando sua maneira de pensar. Ele mudava o seu corpo. A mudança das atitudes muda tudo. Hoje, ele vive alegre e descontraído, totalmente curado. A cura da mão murcha. Um jovem que estava cheio de ira veio ver-me declarando que o chefe o havia despedido, dizendo-lhe: Você é como o homem da Bíblia que tinha a mão murcha. E ele me perguntou o que ele queria dizer com isso. Minhas mãos são perfeitamente normais. Minha explicação foi a seguinte: na correta interpretação da Bíblia, deve ser entendido que os princípios são identificados como pessoas, a fim de tornarem a descrição e a interação mais vívida e forte.
Não devemos limitar a história do homem com a mão murcha ao seu significado literal. A mão é um símbolo de poder, direção e eficiência. Com a mão você modela, orienta e dispõe. Simbolicamente, um homem que tem a mão murcha possui um complexo de inferioridade, sente-se culpado, incapaz ou é um derrotista. Um homem assim não funciona com eficiência e não expressa os poderes que lhe foram conferidos por Deus. Esse jovem admitia que seus sonhos, suas ambições, seus ideais, planos e objetivos ficavam emurchecidos e congelados em sua mente, porque ele não sabia como realizá-los. Desconhecendo as leis mentais e não sabendo orar corretamente, ele via suas ideias nascerem mortas, daí resultando frustração e neurose. Ele estava estagnando, literalmente murchando, secando. Além disso, estava se rebaixando e depreciando. Sua atitude para com a vida era completamente errada. Achava que seu trabalho era desconexo e inferior. A sua mão, ou seja, a capacidade para conseguir realizar, murchava quando ele dizia para si mesmo: se eu tivesse a inteligência ou a riqueza de Joe, as suas relações, eu poderia progredir e ser alguém. Olhe, porém, para mim. Nada sou. Nasci do lado errado da cerca. Devo satisfazer-me com o meu quinhão. Tenho a mão murcha. Todavia, quando ele se decidiu a esticar a mão, ampliando o conceito e a estima de si mesmo, operou-se neste homem uma notável mudança. Ele criou um quadro mental do que desejava. Era dirigir uma grande organização e ter êxito. Começou a dizer com frequência: sou capaz de realizar tudo através do poder de Deus, que me fortalece, orienta, controla e dirige. Sei que alcançarei o objetivo que lhe é mostrado por minha visão. Volto-me agora com fé e confiança para a inteligência infinita que está dentro de mim, sabendo que sou dirigido por uma sabedoria interior. Sei que meu coração, que o poder de Deus corre através dos pensamentos e imagens de minha mente. E sei que me encontro sob o efeito de uma compulsão divina para ser bem-sucedido. A proporção que se identificava mental e emocionalmente com esses novos conceitos, ele ganhava promoção após promoção. E agora é gerente geral de uma grande corporação, com um salário acima de $65 mil por ano. A cura de um caso perdido. Jesus ordenou ao homem morto e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto sentou-se e começou a falar. Lucas, capítulo 7, versículo 14. Quando se diz que o defunto sentou-se e começou a falar, isso significa que quando sua oração é atendida, você fala num novo idioma de alegria, saúde e exulta radiância superior. Suas esperanças e seus desejos mortos falam quando você presta testemunho às suas crenças e pretensões. Como corolário, eu gostaria de falar de um jovem que vi na Irlanda há alguns anos. É um parente meu distante. Ele estava em coma. Seus rins não funcionavam há 3 dias. Quando fui vê-la, acompanhado de um de seus irmãos, o seu caso tinha sido considerado perdido. Eu sabia que ele era um católico devoto e disse-lhe: Jesus está aqui. Você o vê. Nesse momento ele está estendendo a mão e colocando-a sobre você. Repeti isso várias vezes, devagar, suave e positivamente. Quando falei, ele estava inconsciente e não percebera a presença de nenhum de nós. Contudo, sentou-se na cama, abriu os olhos e disse para nós dois: Jesus esteve aqui, eu sei que estou curado e que viverei. O que aconteceu? A mente subconsciente desse homem aceitara a minha declaração de que Jesus estava ali. E seu subconsciente projetou a forma pensamento, isso é, ele materializou o conceito de Jesus sobre o que ele via nas estátuas e pinturas das igrejas. Acreditou que Jesus estivera ali em carne e osso e que havia colocado as mãos sobre ele. Os leitores do meu livro O Poder do Subconsciente sabem muito bem que se pode dizer a um homem que está em transe, que seu avô estava ali e que ele o vê claramente.
Ele verá o que acredita ser o avô. O subconsciente dele apresenta a imagem do avô baseado no quadro de sua memória subconsciente. Pode-se dar ao mesmo homem uma sugestão pós-hipnótica, dizendo-lhe: quando você sair desse transe, cumprimentará seu avô e falará com ele. E o homem fará exatamente isso, o que se chama de alucinação subjetiva. A fé que ardia no inconsciente do meu parente católico, apoiada em uma firme crença em Jesus, viera curá-lo. Foi o fator curativo. Sempre a nós nos será feito segundo a nossa fé, nossa convicção mental ou crença cega. O subconsciente dele foi sensível à minha sugestão. As camadas profundas de sua mente receberam a ideia que eu ali havia implantado e reagiram. Num certo sentido, poder-se-ia chamar esse incidente de a ressurreição de um morto. Foi a ressurreição da saúde e da vitalidade dele. Segundo a sua fé, assim lhe foi feito. A fé cega e a fé verdadeira. A verdadeira fé se baseia no entendimento de uma maneira pelo qual o consciente e o subconsciente operam, e no funcionamento harmonioso desses dois níveis da mente, dirigidos de modo científico. A fé cega cura sem nenhuma explicação científica, sejam quais forem as forças envolvidas no processo. O curandeiro voodoo ou feiticeiro das selvas africanas curam pela fé o mesmo, fazendo os ossos de cães, que o crente admitem serem os ossos de um santo, ou tudo o que deslocar a mente do homem do estado de medo para o de fé. Em todos os casos, seja qual for a técnica, o modus operandi, o processo, a encantação ou a invocação feita aos santos e espíritos, é o subconsciente que opera a cura. Qualquer coisa em que você creia atua de modo instantâneo em sua mente. Faça como o garotinho de 8 anos da nossa escola dominical. Os colírios não estavam resolvendo a infecção que ele tinha nos olhos. Então ele rezou assim: Deus, você fez os meus olhos. Exijo uma pronta ação. Quero ficar bom já, depressa. Muito obrigado. A sua cura foi notável devido à sua simplicidade, à espontaneidade e à infantilidade da sua fé em Deus. Vai e faze da mesma maneira. Lucas 10:37. Como fazer um tratamento espiritual? O tratamento espiritual consiste em voltar-se para o Deus interior e lembrar-se da sua paz, da sua harmonia, do seu todo, da sua beleza, do seu amor infinito e poder ilimitado. Saiba que Deus o ama e cuida de você. Quando você orar assim, o medo desaparecerá gradualmente. Quando você reza a propósito de uma doença cardíaca, não pense no coração como um órgão doente, pois isso não seria um pensamento espiritual. Os pensamentos são coisas. Seu pensamento espiritual assume a forma de células, tecidos, nervos e órgãos. Pensar em um coração doente ou em pressão alta tende a sugerir mais do que você já tem. Deixe de viver com os sintomas, órgãos ou qualquer parte do seu corpo. Volte o pensamento para Deus e o seu amor. Sinta e saiba que só existe uma presença e uma força curadora, e que seu corolário é: não há poder que desafie a ação de Deus. Afirme calma e misericordiosamente que a melhora, a cura, a força revigorante da presença curadora está correndo atrás de você, integrando todas as suas partículas. Saiba e sinta que a harmonia, a beleza e a vida de Deus se manifestam em você, como força, paz, vitalidade, integração e maneira certa de agir. Conceba claramente tudo isso e o coração ou outro órgão doente se recuperarão à luz do amor de Deus. Glorifique a Deus em seu corpo. Coríntios 1:6, versículo 20. Informações muito úteis. Primeiro, o poder curador de Deus está dentro de você. Remova todos os obstáculos mentais e deixe que ele corra através de você. 2. Monomaníaco é um homem que permite que sua mente seja dominada e controlada por uma sugestão toda poderosa, porém falsa. 3.
Quando uma mãe está agitada e fervendo de raiva e inquietação, essa emoção negativa comunica-se ao subconsciente do filho e pode provocar febre. Deixe que o rio da paz de Deus corra por todo o seu coração e sua mente, e a febre da criança cairá, e a harmonia será restaurada. 4. Todos nós nascemos com o poder de curar, porque a infinita presença curadora está dentro de nós, e podemos entrar em contato com ela, através dos nossos pensamentos e nossas crenças. 5. A milagrosa força curadora que fez o seu corpo, caro leitor, sabe como curá-lo. Conhece todos os processos e funções do seu corpo. Confie na força curadora e receba a cura agora. 6. Você pode modificar-se no que diz respeito à saúde e à harmonia. Se meditar com frequência na harmonia, vitalidade, integração, beleza e perfeição. 7. Na Bíblia, os princípios são personificados a fim de tornarem a descrição e a interação vívidas e fortes. Você pode superar um sentimento de inferioridade unindo-se a Deus e sentindo que a unidade com Ele é o principal. 8. Não há doenças incuráveis. Há pessoas incuráveis que acreditam que não podem ser curadas, e às quais será feito segundo a sua fé, a fé que possuem. 9. A cura pela fé é a cura sem qualquer conhecimento científico das forças nela envolvidas. A cura espiritual da mente é o funcionamento conjunto e harmonioso de sua mente consciente e subconsciente, dirigida cientificamente para um objetivo especial. Em todos os casos, quem cura é a mente subconsciente, seja qual for o processo ou a técnica que se empregar. Como encarar a palavra incurável em sua vida? Não permita que a palavra incurável o atemorize. Saiba que você está tratando com a inteligência criadora que fez o seu corpo, e que, embora alguns digam que a cura é impossível, você deve ficar certo de que a presença curadora é instantaneamente disponível, e você sempre poderá valer-se do poder dela, através da lei criadora da sua própria mente. Faça uso dessa força agora e realize milagres em sua vida. Lembre-se de que um milagre não é uma prova do que é impossível, é uma confirmação do que é possível, pois, com Deus, tudo é possível. Mateus 19, 26. Eu te restaurarei a saúde e te sararei das tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias 30, 17. O termo Senhor na Bíblia significa a lei criadora da sua mente. Existe um princípio criador profundamente situado que penetra em todo o universo e que atravessa todas as suas imagens mentais e seus desejos, dando-lhes forma. Você pode realizar na vida tudo o que quiser, através desse infinito princípio criador que opera através da sua mente. Você pode empregar esse princípio curador universal em qualquer assunto particular. Ele não se limita a curar a mente ou o corpo. Esse mesmo princípio que atrai para você o marido ou a esposa ideal o faz prosperar nos negócios, que encontra para você o seu verdadeiro lugar na vida, e lhe dá as respostas aos mais difíceis problemas. Através da correta aplicação desse princípio, você pode tornar-se um grande vendedor, músico, médico ou cirurgião. Você pode usar esse princípio para trazer harmonia para onde existe a discórdia, a paz para superar a dor, a alegria em lugar da tristeza e a abundância em lugar da pobreza. A cura de uma hidropsia. Conheci um homem em Londres, Inglaterra, que não só era muito religioso, como também completamente isento de má vontade ou ressentimento. No entanto, ele viu o pai morrer de hidropsia, o que lhe causou uma profunda e duradoura impressão. Ele me disse que durante toda a vida receara que o mesmo lhe acontecesse. Contou-me também que o pai, durante o tratamento, costumava ser puncionado pelo médico, que lhe retirava grandes quantidades de água do abdômen. Esse medo constante, que jamais foi neutralizado, foi sem dúvida alguma a causa de uma hidropsia.
Ele desconhecia a simples verdade psicológica esclarecida pelo Dr. Phineas Kimb, do Maine, há mais ou menos 100 anos. O Dr. Kimb disse que se você acreditar numa coisa, ela se realizará. Pense você conscientemente ou não nela. O medo desse homem fez com que ele se convencesse de que seria vítima da mesma doença que acometera o pai. No entanto, essa explicação ajudou-o consideravelmente. Ele começou a perceber que havia aceito uma mentira como verdade. Mostrei-lhe que seu medo era uma perversão da verdade, um medo que não possuía poder real, pois não existe um princípio de doença, existe um princípio de saúde, porém nenhum de doença, um princípio de honestidade e nenhum de fraude, um de matemática e nenhum de erro, um princípio de beleza e nenhum de feiura. Felizmente ele acreditava no único poder que o controlava e sabia que sua mente podia ser usada negativa ou positivamente. Ele chegou a uma definitiva conclusão mental, raciocinando que a presença curadora que o fizera ainda permanecia com ele e que a sua doença era devida a um desordenado grupo de pensamentos doentios. Assim ele rearrumou a mente a fim de adaptá-la ao modelo divino de harmonia, de saúde e integração. À noite antes de dormir, ele afirmava com sentimento e profunda convicção cada palavra. A presença curadora vai agora funcionar, transformando, curando, restaurando e controlando todos os processos do meu corpo, de acordo com a sua sabedoria e divina natureza. Todo o meu sistema se encontra limpo, purificado e reanimado pela vitalizante energia de Deus. A circulação, a assimilação e eliminação divinas operam em minha mente e meu corpo. A alegria do Senhor é a minha força permanente. Todas as minhas partículas estão integradas e dou graças. Ele repetiu essa oração todas as noites durante 30 dias. No fim desse tempo, a mente dele assumiu a convicção da saúde e seu médico lhe deu alta, como curado e perfeito. Etapas da cura. A primeira etapa da cura é não ter medo da doença, desde o momento que ela se instala. A segunda etapa consiste em saber que a doença é apenas o produto de um pensamento que passou e que não terá mais força para continuar a existir. A terceira é exaltar mentalmente o milagroso poder de Deus dentro de você. Esse processo fará parar instantaneamente a produção de todas as toxinas mentais que estão agredindo você ou a pessoa por quem você reza. Viva na incorporação do seu desejo, e logo o seu pensamento e os seus sentimentos se tornarão manifestos. Não permita que a opinião dos homens e os temores do mundo o abalem. Porém, viva emocionalmente na crença que Deus está agindo sobre sua mente e o seu corpo. Cegueira espiritual. Milhões de pessoas são cegas, isto é, são psicológica e espiritualmente cegas por não saberem que se transformaram no que pensam o dia todo. O homem é espiritual e mentalmente cego quando tem ódio, ressentimento ou inveja dos outros. Não sabe que na verdade está guardando venenos mentais que tendem a destruí-lo. Milhares de pessoas vivem a dizer que não há maneira de resolver os problemas delas e que sua situação é desesperadora. Semelhante atitude é consequência da cegueira espiritual. O homem começa a ver espiritual e mentalmente quando adquire nova compreensão de suas forças mentais e desenvolve a certeza consciente de que a sabedoria e a inteligência no seu subconsciente podem resolver tudo. Todos deviam ter a certeza do relacionamento e da interação da mente consciente com o subconsciente. Indivíduos que já acreditaram nessas verdades após cuidadosa introspecção começam a ver saúde, a riqueza, felicidade e a paz de espírito que lhes podem vencer através da correta aplicação das leis da mente. A visão é espiritual, eterna e indestrutível. Não criamos a visão, antes a manifestamos ou a liberamos. Vemos através dos olhos, não com os olhos. A córnea do olho é estimulada pelas ondas luminosas que vêm dos objetos no espaço, através do nervo óptico. Esses estímulos são levados para o cérebro.
quando a luz interior ou a inteligência encontra-se assim com a luz exterior. Não vemos por um processo de interpretação. Os olhos do homem simbolizam o amor divino e um prazer nos desígnios de Deus, além de representarem fome e sede pela verdade de Deus. O olho direito simboliza o pensamento certo e a ação certa. O olho esquerdo representa o amor e a sabedoria de Deus. Pense certo, irradie boa vontade para todos, que você verá tudo perfeitamente focalizado. Recebe tua vista. E imediatamente ele recebeu a visão, e seguia-o, glorificando a Deus. Lucas 18, 42, 43. Oração especial para olhos e ouvidos. Eu sou o Senhor que me cura. Minha visão é espiritual, eterna, e uma qualidade da minha consciência. Meus olhos são ideias divinas e estão sempre funcionando perfeitamente. Minha percepção da verdade espiritual é clara e poderosa. A luz do entendimento desce sobre mim. Dia a dia vejo cada vez mais a verdade de Deus. Vejo espiritualmente, vejo mentalmente, vejo fisicamente. Por toda parte vejo imagens da verdade e da beleza. Agora, nesse momento, a infinita presença curadora está reconstruindo meus olhos. Eles são instrumentos divinos perfeitos que me possibilitam receber as mensagens do mundo interior e do mundo exterior. A glória de Deus se revela em meus olhos. Escuto a verdade, amo a verdade, conheço a verdade. Meus ouvidos são ideias perfeitas de Deus, funcionando sempre perfeitamente. Meus ouvidos são os instrumentos perfeitos que me revelam a harmonia de Deus, o amor, a beleza. E a harmonia de Deus flui através de meus olhos e meus ouvidos. Estou em sintonia com o infinito. Escuto a voz firme e suave de Deus dentro de mim. O Espírito Santo vivifica minha audição e meus ouvidos acham-se abertos e livres. Caminho a trilhar para obter a cura. Primeiro, o homem diz que é impossível, mas com Deus tudo é possível. Você pode ser curado por Deus que o criou. 2. O princípio curador corre através de suas imagens mentais e pensamentos, tornando realidade tudo o que você desejar. 3. Se você acredita em uma coisa, ela se realizará. Quer você pense nela conscientemente ou não. Acredite apenas naquilo que o cura, abençoa e inspira. 4. Exalte o poder de Deus que existe dentro de você. E você fará com que qualquer doença pare de se difundir em seu corpo. 5. O coração agradecido está próximo de Deus. Faça todas as suas orações com louvor e gratidão. 6. Você está espiritualmente cego quando não sabe que os pensamentos são coisas, que você atrai o que sente e que se transformará no que imagina. 7. A visão é espiritual, eterna e indestrutível. Uma maravilhosa oração para os olhos consiste em afirmar regularmente: eu vejo o melhor espiritual, mental e fisicamente. 8. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Salmo 121. Lei 4. A dinâmica lei da proteção. Há algum tempo tive a oportunidade de visitar no Hospital Postgraduate de Nova York uma mulher que sofria de câncer. A mulher me confessou que durante 30 anos ela odiara sua nora como se fosse um veneno, para usar sua própria expressão. Ela me disse que jamais pensara no câncer ou temera, o que provavelmente era verdade, mas o sentimento destruidor e envenenado que alimentava para com a nora alojara-se no seu subconsciente e assumira a forma do câncer em seu corpo. Seguindo meu conselho, ela começou a praticar a grande arte do perdão, orando cheia de amor, cordial e sinceramente por sua nora, mencionando o nome dela conforme se segue. A paz de Deus enche-lhe a alma. Ela é inspirada e abençoada de todos os modos. Deus a protege. Eu me regozijo de que a lei de Deus esteja trabalhando por ela, através dela e em torno dela. Sinto em meu coração e em minha alma que a liberei
e toda vez que o pensamento dela penetra em minha mente, eu lhe desejo bem. Agora eu estou livre. A atitude espiritual de perdão dessa mulher, juntamente com o cobalto e outros tratamentos médicos que ela recebeu, provocaram uma notável modificação em sua personalidade. E ocorreu uma cura maravilhosa. Sua oração modificou-lhe o subconsciente, eliminando e neutralizando todos os pensamentos negativos ali alojados. E a incorporação deles também tinham de desaparecer. Um novo conceito de Deus opera maravilhas. Há meses passei algum tempo na casa de um homem muito bondoso. Ele era nobre, generoso e magnânimo em todos os sentidos. Contudo, tinha um câncer no mesmo órgão do corpo que seu pai e os 2 irmãos tinham tido, do qual tinham morrido. Um câncer de próstata. Esse homem sempre temera vir a ter câncer de próstata e comentou que vivera com esse medo por mais de 20 anos. Ele disse: aquilo que eu muito temia abateu-se sobre mim. Quando esse homem rezava, estava na verdade implorando a Deus muito distante, dizendo: se Deus quiser, ele me curará. Vemos aqui novamente o velho conceito selvagem de um Deus vingador que pune seus filhos. Esse homem, após aprender um novo conceito de Deus, adquiriu uma visão otimista e animosa da vida. Está sendo encorajado e louvado por seu médico. Assim que ele modificou sua maneira de pensar consciente, isso foi comunicado ao subconsciente, que respondeu de modo adequado. A causa é mental. A maior parte das pessoas, quando ouve falar de desastres de trem, de automóvel, etc., parece pensar que eles são devidos a uma força externa, que vem de algum lugar e agride criaturas que são completamente inocentes. Mas o estado mental e os desastres são pássaros da mesma plumagem e voam juntos. Como proteger-se? O homem que possui uma forte fé em que está sendo sempre vigiado por uma providência superprotetora é mantido a salvo de experiências desagradáveis, capazes de magoá-lo, do mesmo modo que o óleo e a água se repelem. A fé do homem em Deus e no seu amor e os acontecimentos desagradáveis se repelem um ao outro de acordo com a lei da crença. Afirme regular e sistematicamente: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, versículos 1 e 2. Acredite nessas verdades em seu coração e positivamente você se tornará invulnerável a todo infortúnio. Você não terá nada a temer no mundo. Existe uma atitude e uma causa mental por trás dos acidentes, incêndios, guerras e calamidades de todas as espécies. A causa é o homem. Ele também é o efeito. Porque ela não tinha namorados. Uma jovem do Wyoming, que trabalha num escritório em Los Angeles, me disse: sou muito acanhada, tímida, hesitante e não tenho namorados. Ela queria casar, ter sua casa, amar e ser amada, e ser chamada de Senhora Jones. Expliquei-lhe como conseguir o que desejava. Na verdade, devido à atitude mental assumida, ela estava rejeitando a felicidade. Ela resolveu achar que era querida, procurada e admirada. Comprou um caderninho de notas numa loja de miudezas e lançou ali os nomes de imaginários admiradores. Depois, começou a imaginar que era tão popular entre os homens que se dava ao luxo de dizer não após consultar o caderninho. Tudo isso se passava em sua imaginação, à noite, e outras vezes durante o dia. Logo, ela se tornou muito popular entre os representantes do sexo oposto e deixou de ser uma segregada. Essa jovem decidiu casar-se e declarou que a inteligência infinita estava atraindo para ela o companheiro ideal, aquele que se harmonizaria perfeitamente com ela. À noite, ao deitar para dormir, ela imaginava ter uma aliança no dedo. Mentalmente, ela sentia e tocava o anel. Conseguiu impregnar o subconsciente a ponto de sentir a realidade, a solidez e a tangibilidade do anel. Além disso, ela dizia que o anel implicava para ela que seu casamento já estava realizado e que ela se via diante de um fato consumado.
ela acabou atraindo um homem maravilhoso e hoje eles vivem harmoniosamente em todos os sentidos. Como ele se tornou o melhor estudante? Um pai estava temeroso e preocupado com o futuro do filho. A professora do menino declarara que ele era embotado, idiota, retardado e que devia ser enviado para uma escola especializada. O pai, a conselho meu, começou a se entregar ao prazer de ouvir o contrário. Todas as noites ele imaginava que o filho lhe mostrava o boletim dizendo: "Pai, veja, recebi A em tudo." Ele continuou a pensar assim até que a imagem penetrou em seu subconsciente e se tornou uma convicção viva. O filho reagiu lindamente e surgiu como um dos melhores estudantes da turma. O pai colheu o fruto da ideia sobre a qual havia meditado. A oração do pai fez com que a inteligência e a sabedoria do subconsciente se erguessem na mente do menino, e esse correspondeu à convicção que o pai tinha dele. Ele não pôde ser fuzilado. Conversei com um japonês durante uma série de palestras realizadas alguns anos atrás, no Japão. Ele me contou que havia sido condenado a ser fuzilado durante a guerra. Acrescentou ainda que a acusação que pesava contra ele era falsa, mas isso é outra história. Na prisão, ele repetia em silêncio para si mesmo as palavras do Salmo 91. Todas as noites antes de dormir, ele dizia mentalmente: "Não posso ser fuzilado. Sou filho de Deus, e Deus não pode fuzilar-se." Esse homem sabia que só existia um poder e uma vida, e que a vida dele era a vida de Deus. Contou-me que depois foi solto sem nenhuma explicação e enviado de volta ao serviço. Esse homem gravou sua liberdade no subconsciente, repetindo as verdades contidas no Salmo e idealizando a sua liberdade. Seu subconsciente reage de acordo com aquilo que você impregnou nele. Sua resposta determina o seu futuro. Quando eu era criança, costumava ouvir meus tios e tias conversarem sobre muitas coisas. Muitas vezes eles diziam: "Sabe, o Francisco ou Maria sofreu aquele acidente porque ele ou ela deixou de ir à igreja." Sempre que alguém sofria uma calamidade, era considerado pecador e objeto da ira de Deus. Era frequente eu ficar imaginando que tipo de Deus eles tinham em mente. Qual é o seu conceito de Deus, leitor? Você sabe que a resposta para essa pergunta determina inevitavelmente todo o seu futuro? Sua crença em Deus é, na verdade, a crença em você mesmo. Se você acha que Deus é um moloch dos céus, cruel, vingativo, incompreensível, tirânico e canibal, espécie de sultão ou déspota oriental que o castiga, você sofrerá as consequências de pensar assim, e sua vida será enevoada, confusa, cheia de limitações de todos os tipos. Em outras palavras, você sofrerá os resultados na natureza da sua crença em Deus. Na verdade, você sofre experiências negativas devido à sua crença. Deus será para você o que você achar que Ele é. Acima de tudo, adquira o conceito certo de Deus. Não importa o nome que você lhe dê. Você pode chamá-lo de Alá, Brahma, Vishnu, realidade, inteligência infinita, presença curadora, super-alma, mente divina, arquiteto do universo, ser supremo, princípio da vida, espírito vivo ou força criadora. O ponto é que sua crença ou convicção em Deus governa e dirige toda a sua vida. Creia num Deus de amor. Milhões de pessoas acreditam num Deus que envia doenças, dores e sofrimentos. Acreditam numa divindade cruel e vingativa. Não tem um Deus bom para elas. Deus não é um Deus de amor. Alimentando conceitos tão fantásticos e ignorantes sobre Deus, elas sofrem as consequências de suas crenças na forma de dificuldades e problemas de todos os tipos. Sua mente subconsciente manifesta suas crenças e as projeta como experiências, condições e acontecimentos. Sua crença nominal em Deus não tem significado. O que importa é a sua crença real, subconsciente, a crença do seu coração. Você sempre demonstrará sua crença. Eis porque o Dr. Quimby declarou há cerca de 100 anos: o homem é a expressão da sua crença.
Milhões de pessoas concebem Deus como um ser colocado lá longe no céu, possuindo todos os caprichos de uma criatura humana. Com um conceito desses, elas são como o homem de negócios que, uma vez disse a esse escritor: eu ficaria muito bem se Deus me deixasse sozinho. Acredite que Deus é amor e que Ele o observa e cuida de você. Acredite que Ele o guia, o impele para frente e o ama. E a sua vida verá maravilhas que transcendem seus sonhos mais caros. Torne-se um novo homem, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Ao ler essas linhas, meu caro amigo, comece agora, hoje, a entronizar os verdadeiros conceitos de Deus exaltados acima, e os milagres começarão a surgir em sua vida. Veja e saiba que Deus é todo bem-aventurança, alegria, beleza indescritível, harmonia absoluta, inteligência infinita e amor ilimitado, e que Ele é onipotente, supremo e a única presença. Aceite mentalmente que Deus é todas essas coisas tão deliberadamente quanto aceita o fato de estar vivo. Então você começará a experimentar em sua vida os maravilhosos resultados de sua nova convicção sobre o Deus abençoado que existe dentro de você. Você verá que sua saúde, sua vitalidade, seus negócios, seu ambiente e o mundo em geral estão todos mudando para melhor. Você começará a prosperar espiritual, mental e materialmente. Seu entendimento e visão interior se desenvolverão maravilhosamente e você se verá transformado num novo homem. Final da parte 2 de O Poder Cósmico da Mente, Dr. Joseph Murphy. Em breve a parte 3. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal Mensageiro, curte esse vídeo, comenta o que é que você está achando dessa leitura e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!